Olá, turma. Estamos voltando aqui para o nosso segundo tempo, né, dessa aula de hoje. E eu até falei que a gente entraria nessa parte da Trindade, mas tem um assunto que eu preciso ainda falar com vocês antes de nós chegarmos na Trindade. E a gente precisa falar também um pouquinho sobre os nomes de Deus, tá? Os nomes de Deus em geral. Então, quando analisamos a Bíblia ela registra vários nomes de Deus, mas também fala no nome de Deus no singular, como, por exemplo, em algumas declarações que nós vamos ver lá em Êxodo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lá nos Salmos, né? Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, grande o seu nome sobre Israel, torre forte ao Senhor. Então, nós vamos observar, né, nesses casos, o nome vale por toda a manifestação de Deus em sua relação com o seu povo, ou simplesmente pela pessoa, de modo que se constitui sinônimo de Deus. Então, vamos entender aqui. Deve-se a esse uso ao fato de que, segundo o pensamento oriental, jamais um nome era considerado como um simples vocábulo, mas sim como expressão da natureza da coisa por ele designada. Então, a saber, o nome de uma pessoa era ter poder sobre ela. Os nomes dos diversos deuses eram utilizados nos encantamentos para exercer poder sobre eles. Então, no sentido mais geral da palavra, o nome de Deus é a sua autorrevelação, seria um designativo dele, não como ele existe nas profundezas do seu ser divino, mas como ele se revela especialmente em suas relações com o homem. Então, para nós, tá? Para mim, para vocês, o nome geral de Deus ele é subdividido em muitos nomes, que esses muitos nomes eles vão expressar o multiforme ser de Deus. Unicamente porque Deus se revelou em seu nome, né? Nomen editum, né? Conforme a gente vê no latim, que podemos designá-lo por esse nome de várias formas, né? Nomina indita, né? Ou nomina indita, né? Aí eu não sou a pessoa do latim para ajudá-los nisso. Mas os nomes de Deus, a gente precisa entender que não são uma invenção humana. Os nomes de Deus eles possuem uma origem divina, embora tomados, é claro, de uma linguagem humana e derivados, é claro, também de relações humanas e terrenas. Então, são antropomórficos. Né? A palavra difícil antropo, não, antropomórficos não, antropomórficos, né? Seria essa questão dessa forma humana. E assinalam uma condescendente aproximação de Deus ao homem. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Os nomes de Deus, eles constituem uma dificuldade para o nosso intelecto, da mesma maneira como a gente conversou no bloco anterior, né, sobre essa dificuldade que nós temos de entender o ser de Deus. Deus é o incompreensível, infinitamente exaltado acima de tudo aquilo que é temporal. Mas em seus nomes, olha que coisa legal, gente. Ele desce ao que é finito e se assemelha ao homem. Então, por um lado, não lhe podemos dar nomes, dar um nome, melhor assim. Mas, por outro lado, ele tem muitos nomes. Pô, você deve estar pensando, esse professor é louco. Deixa eu explicar isso. Então, com que base esses nomes são aplicados ao Deus infinito e incompreensível? Devemos ter em mente que eles não foram inventados pelo homem, que eles não atestam uma compreensão do ser de Deus propriamente falando aqui, mas eles foram dados por Deus com a certeza de que contém, numa certa medida, uma revelação do ser divino. E o que possibilitou isso foi o fato de que o mundo, com todas as suas relações, e teve o objetivo de ser uma revelação de Deus. Dado o que o incompreensível revelou-se em suas criaturas. Então, é possível ao homem dar-lhe o nome à maneira de uma criatura, a fim de quê? De que Deus se faça conhecido ao homem. E Deus ele teve de condescender
e nivelasse ao homem, acomodasse a limitada e finita faculdade cognitiva, né, psíquica humana, e falar em língua humana. Então, se nós denominarmos Deus como nomes antropomórficos, envolve limitação de Deus, como dizem alguns. E isso com maior razão e em maior grau de verdade quanto à revelação de Deus na criação. Nesse caso, o mundo não revela antes, pelo contrário, esconde Deus. O homem não está relacionado com Deus, mas simplesmente ele forma uma antítese a ele. E ficamos encerrados, né, no que eu poderia dizer aqui, num agnosticismo sem esperança. Então, do que foi dito acerca do nome de Deus em geral, ele segue-se que podemos incluir sobre os nomes de Deus, não somente aos apelativos pelos quais ele é indicado como um ser pessoal e independente, e com os quais ele se dirige a ele, mas também os atributos de Deus, e não apenas os atributos de Deus, os atributos do ser divino em geral, mas também aos atributos que o qualificam separadamente das pessoas da Trindade. O Dr. Herman Bavinck, na sua dogmática, ele baseia a sua divisão dos nomes de Deus nesse amplo conceito deles e distingue entre o nomina própria, né, os nomes próprios, e o nomina essentialia, que seriam os nomes essenciais aos atributos. E ainda tem o nomina deixa eu me recordar aqui, o nome na personalia, que seria aquela ideia que hoje é o conceito que nós temos, os nomes pessoais, como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando olhamos a Bíblia, principalmente no Antigo e no Novo Testamento, a gente percebe alguns nomes. Lá no Antigo Testamento, nós temos Deus se revelando com o nome, por exemplo, Elohim ou Elion, e esse nome é o nome mais simples pelo qual Deus ele é designado no Antigo Testamento. Então, esse El, provavelmente, ele tem a sua derivação em U, que é o sentido de ser o primeiro. Vocês estão entendendo? De ser o Senhor, de ser aquele que é forte e poderoso. Quando nós olhamos o nome Elohim, que é o singular de Eloá, vem da derivação que tem aquela mesma raiz de Alá, né? Por estar ferido pelo temor. Portanto, Deus ele é um ser forte e poderoso com objeto de temor. Então, o nome raramente ocorre no singular, exceto na poesia. Então, o plural aqui, gente, deve ser considerado como intensivo e, portanto, serve para indicar a plenitude do poder. O nome Elion é derivado, já disse aqui, de Alá, subir, ser elevado, e designa Deus como alto, como exaltado ser. A gente vai ver isso lá no livro do Gênesis, em Números, Isaías, e é muito perceptível na poesia. Contudo, esses nomes não são nomina própria, no sentido estrito da palavra, porque eles também são empregados em referência a ídolos, a homens, a governantes. Um outro nome atribuído a Deus, observado no Antigo Testamento, é o nome Adonai, derivado de Dum, né, ou de Adam, e ambos têm aquela ideia de julgar, aquele que julga, de governar, aquele que governa. Então, quando nós olhamos o termo Adonai, está revelando Deus como grande governante todo-poderoso, a quem tudo está sujeito, e a quem tudo e aquilo que tudo está sujeito. E aí a gente precisa ver que agora o homem ele vai se relacionar com Adonai, com o Senhor, como um servo. Então, nos primeiros tempos, era o nome com o qual Israel normalmente se dirigia a Deus. Com o tempo, né, com o passar do tempo, esse termo ele foi suplantado pelo nome Jeová, né, Jeová ou Iavé. Mas todos os nomes mencionados, né, esses dois primeiros nomes, Elohim, agora Adonai ou Iavé, né, Jeová, eles vão escrever Deus como o Deus Altíssimo, o Deus transcendente. Então, aquele que é exaltado. Então, a gente precisa aquele que estabelece essa relação com as suas criaturas. Mas aparece ainda um outro termo no Antigo Testamento,
que é o termo Shaddai ou El Shaddai. Então, o termo Shaddai, é, ele é derivado de Shaddai, né, no hebraico, e traz uma ideia para nós de um ser poderoso, tá? Indica que Deus possui todo o poder no céu e na terra. Segundo outros, porém, é derivado de Shad, Senhor. Num ponto importante, diferente de Elohim, o Deus da criação e da natureza, em que Shaddai considera a Deus como um sujeito, ou melhor, considera Deus como sujeitando todos os poderes da natureza e fazendo-os subservientes à obra da graça divina, mesmo que dê ênfase à grandiosidade de Deus. Ele não apresenta-se como um objeto de temor e terror, como nós vimos aqui no anterior, no Adonai, mas como uma fonte de bem-aventurança e consolação. Então, é esse nome, Shaddai ou El Shaddai, que Deus usou para aparecer a Abraão, o pai daqueles que creem, né? E a gente segue, tem um outro termo ainda do Antigo Testamento, que é muito comum em algumas canções que a gente canta na igreja, que é o termo Iavé Tsebaoth, né? E especialmente o nome Iavé, gradativamente superou todos os nomes anteriores. Eu sei que existem Bíblias que já fez a mudança do Iavé, trabalha o Adonai, mas o Iavé ou Jeová é um nome, né, que supera todos os nomes em termos de popularização em nossos dias hoje. Mas quando olhamos esse termo Iavé, seria o Deus que se revela, o Deus da graça. E esse termo sempre foi tido como o mais sagrado e o mais distintivo nome de Deus. É o nome incomunicável. Os judeus, havia uma superstição entre os judeus. Os judeus tinham medo de usar esse nome. É só você olhar lá em Levítico, capítulo 24. Né? Aquele que mencionar o nome de Yahvé será morto. E aí, daí, ao lerem as Sagradas Escrituras, o que os judeus fizeram? Substituíram o nome Yahvé por Adonai, ou Adonai por Elohim. Mas os maçoretas, eles deixando as consoantes intactas, começaram a ligar elas a algumas vogais desse nome, geralmente de Adonai. Então, a verdadeira derivação do nome, a sua pronúncia, o seu sentido de origem, estão mais ou menos perdidos aí na história. O Pentateuco, ele liga esse nome a um verbo hebraico, que é o verbo raiar, vai aparecer lá em Êxodo, e da força dessa passagem, a gente pode supor, é uma probabilidade que o nome deriva de uma forma arcaica daquele verbo, que é o verbo rauá, não sei se o termo, ou ravá, né, o termo correto aí, no qual se refere à forma, por ser considerado como a terceira pessoa do infinito, de cal e de rifil, mas provavelmente de cal. Então, o sentido aplicado lá em Êxodo, principalmente 3,14, lembra que a gente falou aqui no termo, no ponto anterior, quando a gente falava sobre o Deus que se revela ao homem, e ele diz, eu sou o que sou. Então, é nesse sentido aí que o termo é aplicado. Então, quando a gente consegue assim interpretar, esse nome parece que ele está indicando a imutabilidade de Deus. Mas prestem atenção no seguinte, contudo, não se tem tanto em vista a imutabilidade do seu ser essencial, mas somente a imutabilidade da sua relação com o seu povo. Então, o nome, ele contém a segurança de que Deus será para o povo dos dias de Moisés o que ele foi para seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E aí traz aquela ideia de uma fidelidade pactual de Deus. É o seu nome próprio por excelência. E, portanto, não é empregado com referência a ninguém mais, senão unicamente fazendo uma referência ao Deus de Israel. Então, o caráter exclusivo desse nome, ele transparece do fato de que nunca ocorre no plural, nem com sufixo. Então, Iá, Yahu, são formas abreviadas dele, formas que nunca se acham principalmente em nomes compostos. Muitas vezes o nome Iavé é fortalecido pelo acréscimo de Tsebaoth, né? E dois pensadores, né, na patrística, nós temos ali Orígenes, Jerônimo também, o consideravam
a posição, porque Iavé não admite uma condição de construto, tá? Mas essa interpretação ela não tem suficiente suporte e dificilmente propicia um sentido inteligível. E é deveras difícil, é muito difícil determinar a que se refere o vocábulo Tsebaúf. Já surgiram três opiniões, tá? Uma, a exércitos de Israel. Então, a maior parte das passagens citadas em apoio desta ideia não prova o ponto. Somente três delas contêm assim um indício de prova, que é o que nós vamos ver lá em 1 Samuel capítulo 4 e 2 Samuel capítulo 6. No entanto, quando olhamos o plural Tsebaof sendo empregado para designar os exércitos do povo de Israel, o exército é normalmente indicado pelo singular. E isto milita contra a noção inerente a essa teoria que tem sido levantada sobre esse nome, né, em consideração ao termo se referir, né, Tsebaof, a exército de Israel. E, além disso, há também uma discussão entre alguns teóricos de que é evidente que, pelo menos nos profetas, o nome o Senhor dos Exércitos não se refere ao Senhor como um Deus da guerra. E talvez uma pergunta que você e eu devamos fazer é a seguinte: e se o sentido do nome mudou, o que foi que ocasionou a mudança? Então, eu não tenho condições de responder isso agora, tá? Mas é uma pergunta que eu faço quando eu olho para isso. Uma outra implicação, uma outra possibilidade que tem sido levantada é quanto à questão das estrelas, né? Mas ao falar do exército dos céus, as escrituras sempre empregam também o singular, nunca emprega o plural. Então, além do mais, as estrelas são chamadas o exército do céu, mas nunca o exército de Deus. Então, eu não sei, não fico muito seguro para caminhar com isso. Terceiro aspecto, meus irmãos, é a questão que pode ser aplicada aos anjos, né, de Sebaof. Talvez essa interpretação ela mereça uma preferência. Eu vou explicar para vocês o porquê. O nome Iavé Sebaof acha-se muitas vezes em contextos em que os anjos são mencionados. Primeiro e segundo Samuel, Isaías, Oséias, em Salmos. Então, os anjos eles são repetidamente descritos como um exército que circunda o trono de Deus. É verdade, é claro, que neste caso, o singular também é usado no geral. Mas essa objeção não é grave, porque a Bíblia indica também a existência de várias divisões de anjos. Ademais, esta interpretação ela está em harmonia com o significado do nome, que não tem uma matiz marcial, mas que expressa a glória de Deus como rei. Sendo assim, o Senhor dos Exércitos é Deus como o Rei da Glória, cercado de hostes angelicais. É aquele que governa o céu, é aquele que governa a terra, é aquele que tem interesse no seu povo e é aquele que recebe toda a glória de todas as suas criaturas. Então, esse é o significado de alguns nomes de Deus no Novo Testamento. Bem, desculpe, no Antigo Testamento. Mas você já está perguntando aí, mas professor, e no Novo Testamento? Bem, temos também alguns nomes do Novo Testamento que, inclusive, vão fazer correspondência com os nomes no Antigo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento, nós vamos ter o nome Theós. E o Novo Testamento, a gente vê esses equivalentes do grego a esses nomes que foram usados no Antigo Testamento. Para Elohim ou Elion, a gente usa aí o Theós, né, que é o nome aplicado a Deus de uma maneira mais comum. Então, assim como Elohim era usado, pode ser usado por acomodação, né, pode ser empregado também com referência a deuses pagãos, embora de uma maneira mais estrita estejamos falando da espécie divindade essencial, Elion, no grego, ele é traduzido como Epistos Theós. A gente vai ver isso em Marcos, em Lucas, em Atos, né, na carta aos Hebreus. Já os nomes
Shaddai e El Shaddai, eles são vertidos, né, são transportados para Pantocrator e Theos Pantocrator. A gente vai ver isso nos escritos de Paulo, melhor, no escrito de Paulo lá em 2 Corinto, e na carta de João, né, a carta de Apocalipse. Mas, geralmente, vê-se Theos como um genitivo passivo, como Mu, como Su, como Emon, como Rimon, porque em Cristo, Deus ele pôde ser considerado como o Deus de todos e o Deus de cada um dos seus filhos. Então, lembra aquela ideia nacional do Antigo Testamento? Ele agora assume um lugar individual na religião. Um outro termo muito conhecido por vocês, é claro, que vocês já ouviram falar no Novo Testamento, é o termo Kyrios, né? E o termo Yahvé, ele é aplicado algumas vezes por variantes de tipo descritivo, como, por exemplo, Alfa e Ômega, que é, que era e que há de vir, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Todavia, quanto ao mais, o Novo Testamento ele segue a Septuaginta, que substitui também por Adonai, e o traduz para Kyrios, né, que é derivado da palavra Kyros, né, que temos a ideia ali de poder. E este nome não tem exatamente a mesma conotação de Yahvé, mas presta atenção aqui, entenda o que eu quero lhe dizer. Mas ela designa Deus como poderoso, designa Deus como Senhor, designa Deus como possuidor, como governador, como aquele que tem poder e autoridade legal. E ela é empregado não somente a referência a Deus, né, mas também a referência a Cristo. E uma outra palavra que também aparece no Novo Testamento é a palavra pater. E muitas vezes se diz no Novo Testamento, ou melhor, que o Novo Testamento introduziu um novo nome de Deus, a saber, pater, né, pai. Mas isto, a rigor, não é certo, porque o nome pai, ele é empregado também com alusão a Deus em algumas religiões pagãs. E, repetidamente, ele vai aparecer no Antigo Testamento para designar a relação de Deus com Israel. Enquanto Israel, ele era chamado de quê? Filho de Deus, você deve se lembrar. Então, nesses casos, o nome ele expressa a relação teocrática e especial que Deus mantém com Israel. Já no sentido geral de originador, ou melhor, criador, é um termo empregado nas seguintes passagens do Novo Testamento. A gente vê Paulo também falando isso em Coríntios, e a gente também percebe isso na Epístola de Tiago, no capítulo 1, em Hebreus, capítulo 12. E em todos os outros lugares, ela serve para expressar a relação especial da primeira pessoa da Trindade com Cristo, com o Filho de Deus, seja no sentido metafísico, seja no sentido mediatório, ou na relação ética de Deus com todos os crentes como seus filhos espirituais. Então, essa é a parte aqui um pouquinho, né, de nós falarmos aí sobre os nomes de Deus. Eu vou dar mais uma pausa para nós aqui, e nessa pausa aqui, daqui a pouco a gente retorna para falar um pouquinho, de repente, sobre os atributos incomunicáveis, tá bom? Já retornamos.